conteúdos que queremos aplicar numa equipa e depois transformamos esses conteúdos em exercícios. Mas, entre um passo e outro, existe um problema de excesso de informação. Como é que eu, como treinador, posso escolher devidamente quais os conteúdos que vou dar prioridade, se não houver uma forma de identificar o que é prioritário e o que é secundário? São 4 os pilares que sustentam a profissão de treinador: confiança, influência, liderança, metodologia. Aqui eu vou partilhar as várias estratégias que o treinador precisa de dominar para ter credibilidade, ser reconhecido, obter mais lucro e atingir as vitórias. Porque o facto é o seguinte: a dor passa, mas a tua autoridade fica. Agora vamos falar sobre o modelo de análise. O modelo de análise vem depois da criação do modelo de jogo e vem antes do modelo de treino. Vem depois do modelo de jogo porque, ao criarmos um modelo de jogo, iremos ter uma ferramenta de gestão da informação, a simplificar o jogo e a focar a nossa equipa no conteúdo mais importante para a época desportiva. E vem antes do modelo de treino, porque a criação de uma estrutura do microciclo, isto é, a semana de treinos, depende da reflexão e dos conteúdos extraídos do modelo de análise da tua equipa para gerar exercícios e a ligação entre estes num plano de treino. O que normalmente acontece ou é ensinado aos treinadores é a idealização de um modelo de jogo que vai sustentar a prática. Ou seja, criamos conteúdos que queremos aplicar numa equipa e depois transformamos esses conteúdos em exercícios. Mas, entre um passo e outro, existe um problema de excesso de informação. Como é que eu, como treinador, posso escolher devidamente quais os conteúdos que vou dar prioridade, se não houver uma forma de identificar o que é prioritário e o que é secundário? Se isto faz a diferença na pré-época, que nem sequer temos de ganhar obrigatoriamente os jogos. Imagina a importância de selecionar os conteúdos do modelo de jogo mais importantes de semana para semana durante o período competitivo, em que temos que tapar algumas fragilidades da equipa e aproveitar as vulnerabilidades do nosso adversário. Mas, Carlos, isso já acontece porque os treinadores veem o jogo em direto e retiram informações no final do jogo. Depois ainda vão ver o jogo gravado em vídeo e fazem uma análise qualitativa, isto é, escrevem ideias numa folha sobre o que veem na sequência do jogo e no fim juntam a equipa técnica e discutem algumas ideias. Há outros clubes a nível profissional que têm equipas de scouting especializadas e que recolhem essas informações qualitativas do adversário. Fazem vídeos específicos do momento de jogo, pintam os vídeos a cores e aproximam a câmara em momentos individuais, mostram erros individuais de atletas para depois os corrigir e produzem relatórios com imagens a explicar as ideias. E tudo isto é verdade. Só que toda esta análise pode estar a ser captada sem uma noção se é relevante ou não. Se tem impacto direto nos resultados coletivos ou se é apenas um pormenor que é secundário relativamente a outros tópicos. Mostramos tudo a todos os atletas? Claro que não. Mas pior que mostrar tudo é falar sobre pormenores que vão ser trabalhados para o próximo jogo, mas que depois não vão fazer diferença e depois perde-se na mesma. E fica uma questão no ar dentro da cabeça dos atletas. Aquilo que me foi dito para melhorar esta semana não fez a diferença para este jogo, porque estive a corrigir problemas do jogo anterior e aquilo só aconteceu lá, num único momento. Não valia a pena andar a perder tempo a treinar aquilo. Porquê é que eu vou continuar a ouvir o treinador e a melhorar coisas que não servem para nada? Ele não sabe assim tanto como julga. Para além disto, ainda existe quem faça a estatística do jogo. Quem sabe quantas recuperações de bola foram feitas e onde no campo. Que sabem qual a percentagem de posse de bola em cada terço do campo. E ainda a precisão de passe de cada atleta. Estas informações quantitativas, ou seja, estes dados concretos, estão cada vez mais específicos e individualizados, sabendo o valor individual de cada atleta. E são recolhidos por sistemas de análise de forma automática. Isto, claro, nas equipas de alto rendimento. Mas também existem treinadores a nível amador que já fazem esta recolha, pedindo a alguém na equipa técnica que contabilize o número de bolas perdidas e onde foram perdidas, entre outras estatísticas. Só que estes dados quantitativos que falámos até agora estão completamente desligados do modelo de jogo de um treinador específico. Isto é, são dados específicos da técnica individual de um atleta. Exemplo, a precisão de passe. Ou dados gerais de qualquer equipa. Exemplo, recuperações de bola. Estes dados não representam as características do modelo de jogo do treinador no jogo. Não avaliam a performance da equipa perante a estratégia de jogo. Nem identificam as qualidades individuais na concretização dos comportamentos, do modelo e das ideias do treinador. Então, com isto tudo, surgem algumas questões. Como selecionamos o conteúdo prioritário para o nosso treino, sem corrermos o risco de estar a treinar detalhes e erros individuais? Será que vamos treinar problemas do jogo anterior para o novo jogo que irá ter provavelmente condições diferentes? Como fazemos a escolha de conteúdos de acordo com o próximo adversário? E como é que treinamos coisas diferentes de semana para semana para nos ajustarmos sempre ao próximo adversário?
Então, e como é que a minha equipa se adapta a uma competição e se prepara para as diferenças entre adversários? Como é que, da análise do adversário, vamos para o exercício de treino? Como se faz a ligação na escolha do tipo de exercício para o conteúdo que já identificamos que é preciso trabalhar? A resposta a todas estas questões está naquilo que podemos chamar, a partir de agora, modelo de análise. O modelo de análise é o passo antes de avançarmos para o modelo de treino. É um modelo que, ajuda o treinador a organizar as ideias que passam pela sua mente durante o jogo, em função do modelo de jogo que ele mesmo criou, e que lhe dá clareza para entender o que se passa, para tomar melhores decisões, ainda ao intervalo, ou durante qualquer uma das outras partes, durante a competição. 2. Ajuda o scout a organizar as ideias que vai retirar do jogo, sabendo com clareza o que vai observar, quando vai observar, e o que o treinador pretende efetivamente retirar do jogo, para que não olhe para o jogo e possa valer tudo, evitando o excesso de informação. 3. Ajuda tanto na produção do scout, como a leitura do treinador de um relatório comum entre jogos, evitando perder-se num conjunto de informações desnecessárias que dificultam a identificação do que é prioritário e que impede a equipa técnica de mostrar informações inúteis aos atletas para o jogo seguinte. O modelo de análise consegue ajudar o treinador porque é um funil e, por isso, é um processo de gestão da informação. Isto quer dizer que é uma camada de filtros que separam a informação superficial da informação útil. Nesta camada de filtros é preciso, primeiro, identificar a informação relevante no jogo e separar para aquela que não interessa para o seu modelo de jogo através de números concretos. Segundo, refletir sobre essa informação relevante e fazer questões a si mesmo sobre o próprio jogo, olhando para os indicadores e procurando questionar o que está a fazer diferença nos resultados. Terceiro, dos vários pensamentos que tem durante a reflexão, identificar problemas claros e quais os níveis de profundidade desses problemas para construir os seus conhecimentos. Quarto, transformar esses conhecimentos em conteúdos, ou seja, identificar prioridades e os níveis de aprendizagem em cada um dos conteúdos e definir objetivos claros para a semana de treinos. Dois exemplos práticos que costumo dar é a forma como se encontra o ouro e a forma como um médico faz o seu diagnóstico a uma lesão no joelho. O médico identifica o seu doente e escuta o que aconteceu na lesão. Depois, manda fazer uma ressonância magnética, do qual sai uma imagem. Por fim, avalia a imagem para identificar onde estão os danos e se é preciso fazer uma operação e como será feita essa operação. Já o treinador vê o jogo e depois tem de ter um sistema que lhe dê uma imagem clara do jogo e lhe permita avaliar os danos e saber onde é que está, onde é que tem que operar os seus exercícios para curar a sua equipa. Mas o exemplo do explorador que procura o ouro também é muito bom. Depois de definir um local propenso a haver ouro, o explorador faz a sequência de 3 passos. Tem em sua posse uma ferramenta chamada peneira, a qual usa para separar a terra do ouro. Depois tem uma lupa com a qual vai amplificar a sua visão sobre o ouro. E por fim, através da lupa, analisa a qualidade do ouro que tem na sua mão e que foi descoberto. A mesma coisa será feita por um treinador que quer ter sucesso. Define uma ferramenta para separar a terra do ouro, isto é, um sistema que separa a informação que não é útil da desnecessária. Depois tem uma lupa que amplifica para ver mais de perto o ouro, ou seja, o treinador tem um relatório visual que mostra onde estão os padrões de erro da equipa e não erros individuais que acontecem uma vez. E por fim, o explorador faz a sua análise da qualidade do ouro, tal como o treinador tem de fazer a sua análise de dados, para ver quais os princípios e subprincípios do seu modelo de jogo que estão mais preciosos e quais estão com menos qualidade para direcionar o seu modelo de treino. Para conseguir fazer este passo a passo, é preciso ter 3 ferramentas. A primeira ferramenta é um sistema de análise que lhe permita sacar a informação que é mais relevante no jogo. E deve implementar esse sistema de 2 formas. Na forma como olha para o jogo, aproveitando ainda durante a primeira parte ou a segunda parte do jogo na sua tomada de decisão. E na forma de avaliar os dados no final do jogo sobre a proximidade entre aquilo que aconteceu no jogo e o que são as ideias no modelo de jogo. Na segunda forma, é importante entender que tem que sair daqui um relatório com uma característica visual muito forte. Não podem ser só dados quantitativos, mas transformar esses dados em imagens para uma percepção forte daquilo que se passa. E terceira ferramenta, saber olhar para os gráficos e começar a fazer as questões que o vão levar à sua reflexão. A reflexão leva à identificação de jogadas mais propensas a ter erros padrão, aumentando o conhecimento sobre a equipa e levando esse conhecimento para a definição de conteúdos prioritários através da escolha acertada de conteúdos. O modelo de análise é um sistema que funciona para toda a dinâmica da observação, quer seja da sua equipa, quer seja do adversário, quer seja de atletas para serem recrutados, quer seja para a análise individual que fortalecerá o trabalho feito no alinhamento dos atletas com a equipa e com o clube. Mas se não tiver ainda num clube,
Pode usar este modelo de análise para chegar até um clube, para entrar num departamento de scouting. Pode usá-lo para fazer observações para uma empresa de agência de atletas. Pode usá-lo para estudar uma equipa onde vai entrar e pode usá-lo para várias utilidades, dentro das quais eu vou falar de 7. Análise individual de atletas, análise individual de vários atletas, análise de avaliação inicial da equipa, análise da equipa em um jogo, análise da equipa ao longo da época, análise de um adversário e análise da competição na época. Vamos ver cada um antes de lhe começar a explicar como é que funciona na prática. Análise individual de atletas. Não é estatística individual ou uma avaliação subjetiva de eu acho que vale X. Estamos a falar de uma forma de avaliar se determinado atleta encaixa no seu modelo de jogo e qual o potencial de acordo com a sua equipe. Fazer uma análise clara, com dados concretos, sem ser fundamentada numa opinião ou em provas de vídeo de uma jogada. Observar um atleta para dar referência a um agente, clube, treinador ou para a sua equipa. É uma forma de influenciar alguém de um clube ou de uma equipa técnica se quiser iniciar um contacto para fazer um trabalho de scouting numa grande equipa. Análise individual de vários atletas. É igual à análise de um atleta, mas consegue comparar atletas entre si, por exemplo, 3 ou 4 avançados, e qual se enquadra melhor dentro do seu modelo de jogo. Pode ser utilizada para escolher vários atletas de várias posições ou escolher entre vários atletas o que melhor se encaixa naquilo que procura e que está a observar num camping, por exemplo. Mas principalmente para analisar atletas durante a época, para preparar a época seguinte ou uma janela de transferências. É também utilizada se estiver a entrar como treinador numa equipa e antes de entrar quer ter uma avaliação de quanto vale os atletas perante as suas ideias de modelo de jogo. É uma forma de influenciar alguém de um clube, de uma equipa técnica, se quiser iniciar um contacto para fazer um trabalho de scouting numa grande equipa. Avaliação inicial da equipa. Deixou de fazer testes físicos na pré-época? Ou ainda os faz, mas não faz uma avaliação inicial da equipa para avaliar a forma tática? Lembra-se do teste de resistência dos bips? Bip, bip. Agora imagine um teste específico, não para a resistência, mas para o seu modelo de jogo. Esta análise é fundamental para quem quer criar um processo transformacional na sua equipa. Uma coisa é treinar de acordo com os conteúdos que precisamos de semana para semana, numa perspectiva situacional. Outra coisa é treinar com um plano anual de programação de conteúdos que visa a criação de níveis de desenvolvimento individual e coletivo da equipa. Mas pode utilizar esta análise para simplesmente avaliar como os seus atletas irão iniciar a época e qual o valor inicial da sua equipa. Pode também fazer uma avaliação final dos seus atletas e ter um processo de comparação entre o antes e o depois de cada um ou da própria equipa. Desta forma, pode influenciar o clube a ter uma percepção clara do valor que acrescentou aos ativos do clube, que são os jogadores. Análise da equipa em um jogo. Todos os treinadores fazem a análise à sua equipa num jogo. Todos os treinadores conseguem ter uma ideia do que aconteceu no jogo e que precisam de treinar na semana seguinte. A questão não é se é feita uma análise à sua equipa em cada jogo, mas sim a forma como é feita e como pode ser otimizada para não estar a treinar coisas que não farão a diferença de uma semana para outra, ou que não terão uma forma de dar consistência à equipa ao final de pelo menos 3 jogos. O normal é um treinador ter umas ideias no final do jogo. Depois, vê o jogo uma vez e tira umas notas. Depois, pode haver um scout que tira também umas ideias, talvez até as suas ideias, e acrescenta coisas que não fazem tanto sentido para o treinador principal. Depois, o treinador principal perde tempo para ouvir as ideias dos adjuntos e do scout para ver algum pormenor que ainda possa acrescentar às suas conclusões. E se não for acrescentado valor, há uma tendência para deixar de ouvir os seus elementos da equipa técnica para não perder tempo. Depois, é feito um vídeo para ser mostrado à equipa de uma ou outra jogada em que aconteceu um erro coletivo. E claro, tem que ser melhorado. Ou uma ou outra jogada de um adversário em que pode ser explorado um erro. Mas será que aquilo se vai repetir no próximo jogo? Ou foi um erro num jogo e não há tendência para acontecer novamente? É preciso então ter uma forma sistematizada para avaliar a consistência dos momentos de jogo, das fases e das ações em cada fase, para ter dados concretos de identificar onde estão os erros. E no final, as jogadas que têm mais erros padrão, então sim, mostrar aos atletas, ou ter um relatório dos quais os conteúdos específicos precisam ser trabalhados. Análise da equipa ao longo da época. Quando fazemos a análise da equipa sem ser de forma sistematizada, olhamos para os erros num jogo como se fosse algo prioritário a trabalhar. Trabalhamos o que aconteceu de mal no jogo anterior, corrigimos, mas como podemos saber se aquilo que treinamos aconteceu no jogo? Como podemos ver se aquilo que treinamos há 2 semanas atrás está a ter evolução? E aquilo que trabalhamos na pré-época? Como podemos ver se ainda acontece no meio da primeira volta? É fundamental para um treinador deixar de ter uma visão a curto prazo, com problemas urgentes todas as semanas,
focando apenas nos erros da jornada anterior, e ter uma perspectiva global da equipa ao longo da época, na forma como evolui de jornada para jornada, ou não. E porquê é que não evolui e onde é que não evolui? A visão a médio prazo da capacidade da equipa é algo fundamental para criar consistência nas aprendizagens. Há quem se foque apenas na sua equipa e procure melhorar a equipa em relação ao seu modelo de jogo. Mas será que faz isso com definição clara de quais são os conteúdos prioritários? Comprovamos à equipa que ainda precisa de melhorar determinado conteúdo. Comprovamos a um atleta que aquilo que queremos treinar é preciso porque não está a funcionar no jogo. Talvez aqueles treinadores que não tenham este tipo de dados se queixem que os atletas agora são muito exigentes em perceber porque é que têm que treinar isto ou aquilo. E que antes os atletas faziam e pronto. Talvez haja uma mudança de tipo de atletas, de mentalidade, de necessidade de outros tipos de liderança pela competência, exemplo e influência. Fazer uma análise da equipa ao longo da época de forma sistematizada ajuda o treinador a ter um rumo, a ter dados concretos das variações do que acontece no processo de jogo e em treino. E ainda, comparar a equipa com diferentes tipos de adversário para que entenda melhor o que precisa de ajustar quando joga com cada tipo de adversário. Análise de um adversário. Quando um treinador não tem outras pessoas a trabalhar consigo, tem dificuldades em ter vídeos dos seus adversários. Em todo o caso, é possível se combinar entre si, cada treinador gravar o seu jogo no seu campo e disponibilizarem numa única plataforma esses jogos para se fazer download. Assim, todos ganham com a evolução da análise e aprendem uns com os outros. Uma outra forma é arranjar algum atleta, e eu fiz isso em 2009, em séniores, que seja o 19º jogador dos convocados e que tenha que filmar o jogo. Ou arranjar alguém que acompanhe a equipa, algum pai que possa filmar o jogo. Ou mesmo pagar alguém para fazer isso, mesmo que seja 5 ou 10 euros em cada jogo que faz. Claro está, se quiser mesmo mudar o seu rumo para investir. Pode sempre também arranjar um familiar, ou um amigo, ou um estagiário. Mas existem realidades, mesmo não sendo profissionais, em que já existem scouts que fazem a filmagem dos jogos dos adversários ou conseguem obter os vídeos para fazer a análise. Os scouts normalmente têm dificuldades em dar conteúdos do adversário ao seu treinador porque muitas vezes não lhes é dito o que precisam de ver no jogo, ou deixa-se a observação um pouco ao acaso à seleção do scout. Os scouts mais autónomos gostam disso, mas depois as suas ideias podem não estar a ser bem recebidas ou não utilizadas pelo treinador principal. Assim, ambos perdem tempo, apesar do scout aprender alguma coisa. Outros scouts também já sabem o que o treinador principal quer, ou que trabalham diretamente na equipa técnica. Eles também conseguem partilhar ideias e ser reconhecidos, mas depois existe outro problema: a clareza das ideias e a importância daquilo que se observou. Quando um scout apenas faz a observação qualitativa, ou seja, a análise de uma jogada baseada naquilo que vê, e não naquilo que é o modelo de jogo e princípio a seu princípio, tem dificuldades em entender quais são os padrões de erro e vai identificar quais os erros ocasionais em cada jogada. Para além disso, o scout não tem uma forma de avaliar quantitativamente quanto do modelo de jogo está a ser aplicado em cada jogo. Então, ele terá dificuldades de influenciar cada vez mais e, no bom sentido, o treinador principal a adquirir no treino aquilo que perdeu tanto tempo a observar. E só uma última questão. Está a conseguir avaliar quanta percentagem da sua estratégia para o jogo, a estratégia que foi planeada durante a semana e que foi aplicada nos treinos, e se essa estratégia deu sucesso direto nas ações dos atletas? Consegue avaliar a quantidade de percentagem que ela está a ser aplicada? Não? Então é porque ainda não faz um scouting sistematizado dentro de um modelo de análise. Análise da competição na época. Muitos treinadores defendem que para ter sucesso numa competição é preciso ter um conhecimento sobre a competição, os diferentes tipos de equipa que participam, as diferentes formas de jogar, as variações de dificuldade de jornada para jornada. Mas como é que os treinadores conseguem avaliar isso? É pela intuição ou pela experiência? Sabe-se pronto? Ou poderão existir formas concretas de medir, avaliar, analisar as diferentes equipas que participam na competição? Não seria interessante ter uma forma de identificar quais são as equipas que mais dificuldades vão trazer para o seu modelo de jogo, independentemente no lugar da tabela classificativa? E se pudesse antecipar um confronto diferente, com diferentes tipos de equipa numa mesma prova? Saber quais são as equipas que têm tendência a jogar mais apoiadas ou mais diretas? Saber quais falham no último terço ou que começam a falhar a pressão logo na pressão alta? Ter um modelo de análise que ajude a sistematizar as suas observações, que avalie os seus adversários em função do modelo de jogo, e não das ideias desconectadas de um qualquer scout que esteja na sua equipa, e ainda que lhe dê a perspectiva ao longo da época de como varia o padrão de sucesso dos seus adversários em cada um dos momentos e fases do jogo. Gostaria de saber como fazer isso?